Olá, eu sou Henrique Alves, eu sou produtor de vídeos aqui do EAD da Unicesumar e hoje eu estou fazendo um papel diferente. Eu vim entrevistar uma pessoa muito especial e você vai conhecê-la agora. É a professora Giane Andrade. Tudo bem, professora? Tudo bem, Henrique. Um prazer estar com você aqui. Que bom. Queria que você se apresentasse para os nossos alunos, falasse um pouquinho da sua experiência como professora e de onde surgiu essa paixão pela educação. Então, olá, então, queridos alunos e alunas. Eu já sou professora há 22 anos na educação básica, já passei pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, atuei na coordenação e orientação também pedagógica. Também sou psicopedagoga e mestre em educação. A paixão para começar a dar aula não tem como, vem desde pequenininha, quando a gente começa a colocar todas as bonequinhas lá em ordem, os bonecos, e começa a reproduzir aquilo que eu conhecia com os meus professores na sala de aula, e chegava em casa, colocava todo mundo um atrás do outro, sentadinhos ali, e ali é que era o meu mundo, que eu fechava a porta do meu quarto, era o meu mundo de sala de aula. Apesar de que eu sempre fui uma menina tímida. E pasmem, quem me conhece hoje e conviveu comigo há um tempo não acredita que eu me tornei tão falante, porque eu era muito tímida. Aquela criança acanhada que ficava no canto. Teve uma vez até que a professora chamou minha mãe e falou: olha, essa menina vai ter problema de relacionamento, porque ela não conversa, ela não tem amigos. Mas o que eu fazia? Eu ia para o meu quarto e naquela fantasia, que eu achava linda minha professora, até hoje, a minha professora do prezinho, que fica aqui no nosso imaginário, né? E geralmente a gente chama de tia também, né? Tia, então já é mais próximo, é algo como parente, né? Então aquela professora que eu tenho ela na minha imagem, guardada, linda, eu queria ser aquela professora. Então desde pequenininha eu sempre gostei de dar aulas para as bonecas. E assim eu busquei então a pedagogia, busquei a psicopedagogia. Eu gostava muito também de estudar psicologia, porque talvez eu achava assim, talvez eu possa então atender também, vou para esse ramo. Mas eu me encantei com o universo de dar aulas e de falar. Que bacana. E agora você está vivendo um novo momento na sua vida. E eu também queria que você explicasse para os nossos alunos o que foi que aconteceu com você. Vocês devem ter visto aí nas imagens que a professora agora está numa cadeira e agora ela é agir sobre rodas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. É verdade. Então, eu sempre fui muito independente, né? Como eu disse, já há 22 anos na educação básica, sempre tinha que dar aula em pós-graduações, dar aula, estudar no mestrado, então eu sempre viajava, ia para lá, para baixo, para cima, sem depender de ninguém. Afinal de contas, a gente tem que ganhar a vida, né? Eu tenho família, tenho 2 filhos, então a gente tem que correr para ganhar a vida e o mundo, e eu sempre gostei muito de estudar. E há um tempo já, vai fazer 3 anos, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça e uma dor muito forte na cervical. Mas quem não tem dor de cabeça e dor na cervical, né? Praticamente todo mundo. Então eu não fui me cuidar muito não fui ver o que era e fui deixando até um tempo que eu tomei muito remédio que não estava dando conta mais aqueles remédios. E eu vi que eu precisava de uma dose de um remédio mais forte. Bem, quando foi no começo de 2016, eu percebi que além da dor de cabeça, eu comecei a apresentar pequenos derrames oculares. Sabe quando estoura uma veinha, fica aquele sangue e tal? E de lá para uns 3 meses, eu tive 19. Então assim, alguma coisa não tá bem, né? Porque o corpo, ele manda sinais. E foi quando eu descobri que o meu braço estava perdendo a força. Então assim, pegar um copo já era uma atividade muito difícil. E aí eu fui ao médico e fui identificada com uma síndrome, uma doença rara. Eu nasci com uma má formação na base do cérebro. Ela chama-se Síndrome de Arnold-Chiari.
Arnold e Chiari, que é o nome dos dois médicos. A gente fala, nossa, cada nome, cada doença que a gente desconhece, né? Mas foi o nome dos dois médicos que descobriram essa doença. Então é o Arnold e o Chiari. E a minha doença, ela tinha tipo 2. E além disso, eu tinha uma seringomielia. O que é isso? É um xingamento, né? Porque tem cada doença que você não sabe nem o que é, né? Eu lembro que quando eu peguei o laudo, eu falei, ai, não quero nem saber dessa doença, porque eu não queria que nada impedisse os meus planos. Naquela época, eu ia apresentar um mestrado, que inclusive, é bom falar que eu também dei aula aqui na Unicesumar, com muito orgulho, dei aula aqui, fui professora na aula de estatística, didática, dei aula também nos cursos de História, Educação Física, e bem nessa fase que eu estava aqui dando aulas na Sesumar, eu fui convidada a apresentar o meu mestrado em Portugal. E eu sou pesquisadora na área de corpo, gordofobia e mídia. Então, o meu mestrado passou para apresentar lá em Portugal, e nessa fase eu falei, nossa, né? Conversei já estava terminando as minhas disciplinas de gravar, falei, olha, vai dar certinho para eu ir. E foi quando eu descobri a doença, que ela estava então atrofiando os meus movimentos, a minha medula estava sendo comprimida, e assim, era questão de meses para que eu me tornasse uma tetraplégica e até ficasse sem conseguir engolir. Então, é uma doença que ela vai degenerando mesmo, é degenerativa, então você vai se atrofiando toda. E bem na fase que eu tinha que apresentar o meu mestrado em Portugal. Mesmo assim, eu não queria saber o que era, né, essa doença. Fui no primeiro médico, o primeiro médico explicou uma doença, assim, porque existem muitas doenças que hoje é uma malformação, então eu nasci com o cérebro rebaixado. O meu cérebro, a gente tem as amígdalas cerebelares aqui atrás, então ela nasceu no canal da cervical, vamos dizer assim, no canal da cervical. E ali o líquor que a gente tem na cabeça, ele estava sendo obstruído, ele não estava conseguindo passar por ali. Então ele arrumou um caminho alternativo e ele fez como se se alojou no meio da medula. Então ficou como se fosse um cisto no meio da medula e aquilo estava comprimindo. Então era preciso abrir a cabeça, remover ossos, mexer na base do cérebro. Então eu tinha que mexer muito com a minha cabeça, né? Fazer muitas cirurgias. E mesmo assim o médico falou assim, olha, falando historicamente dessa sua doença, quando os holandeses vieram explorar as terras aqui no Brasil, se relacionaram com outras raças. E nessa miscigenação, as crianças nasciam com cabeça rebaixada. Você já ouviu falar no famoso, o pessoal fala, né, ai, cabeça chata, cearense, as pessoas têm tem até bullying que eles fazem com isso, né? Mas tem um porquê. Então, realmente nascia com cabeça rebaixada, essa miscigenação. Falei, mas você não tem essa característica. E foi quando eu descobri que meu avô era holandês e a minha avó era indígena. Então, realmente, nessa miscigenação, na hora da minha formação, eu tive esse probleminha na base do cérebro. Mas, mesmo assim, ele deixou eu viajar. E assim eu fui. Viajei, fui andando e quando eu voltei, tive que operar. Fiz 6 cirurgias neurológicas, 400 micropontos na cabeça. Tive uma lesão medular e hoje eu tenho a sequela dessa doença. E a minha forma de se locomover agora é cadeira de rodas. Por isso, da professora Giane, agora eu sou a Gi sobre rodas. E você falou aí, né, dos médicos. Eles tiveram um papel fundamental, né, nessa sua caminhada até a descoberta e também no tratamento e como também é a sua relação com eles. A partir do momento que você descobriu e durante agora os tratamentos que também você faz. É muito importante essa pergunta, porque eu nunca fui de recorrer muito aos médicos, assim, fiquei um tempo que falava, não vou ficar indo muito aos profissionais da área de saúde, né? Tudo eu dou conta. E geralmente a gente até tem medo também de ir no médico, né? Às vezes tá com algum sintoma e já pensa, não vou no médico não, vou deixar, vai passar. E Verdade. A gente acaba não indo atrás, Não, né? vai atrás. É bem isso. Quando eu descobri essa doença, eu falei, nem quero saber o que é, não vou perguntar pro Dr. Google, né? Não quero saber. E aí, quando estabeleceu de que era uma doença séria e que eu precisava fazer uma cirurgia de emergência, porque o médico falou, olha, Jane, se não operar agora, semana que vem você pode não conseguir comer, você pode não estar enxergando. Então, a doença, ela avança rapidamente. Então, assim, esses profissionais
foram os primeiros que salvaram a minha vida ali, que foram profissionais que me alertaram que existia uma condição muito perigosa, que tudo aquilo que eu queria para planos de vida, de carreira, se eu não parasse para fazer o que eles estavam falando, nada disso, eu não teria um futuro. Então os profissionais, desde aquele momento até hoje, que eles me acompanham até hoje, porque a gente tem que ter um exame de rotina com a doença, porque a gente não sabe se tem a cura. A gente só fala que tem a remissão se não tem mais sintomas, mas a doença ela fica ainda avançando. Então, até hoje, eu digo que eu tenho que sempre, tenho a minha fé, acredito em Deus, então eu sempre faço as minhas orações, Senhor, estou aqui também por um milagre, mas eu tive profissionais excelentes que estudaram, que tiveram essa noção, que conheceram essa doença e que salvaram a minha vida. Então, até hoje, eu vou orar e dou uma passadinha no médico, porque a gente não pode deixar, não pode brincar com a saúde. Então, eu tenho neurologista, eu tenho fisioterapeuta, que fisioterapeuta é a extensão dos meus neurônios, eu falo assim, porque eu preciso muito da ajuda deles, do acompanhamento da fisioterapia, porque sem fisioterapia o corpo fica travado, psicólogos, preciso também de psicopedagogos. Olha, eu sou psicopedagoga e nunca pensei que alguns exercícios de associações eu precisaria da psicopedagogia, porque hoje eu tenho que treinar para conseguir fazer duas coisas. Então, por exemplo, controlar o meu tronco, que eu perdi o equilíbrio, e contar, fazer cálculos, ou então formar frases. Essas duas atividades hoje eu tenho que fazer um esforço muito grande. Então eu preciso de algumas atividades da psicopedagogia. Então, todos esses profissionais, tanto da área da educação quanto da saúde, hoje eles fazem parte de uma agenda que eu carrego embaixo do braço e não posso deixar de ir. São importantes. Você falou aí que você até não tinha percebido o quanto a sua própria profissão iria fazer a diferença na vida das pessoas e está fazendo na sua vida, né? Exatamente. Aí eu queria saber de você se antes desse acontecimento, da descoberta dessa doença, se você era ligada com temas sobre deficiência ou então doenças e esse tipo de coisa. Você era ligada? Como que era, professora? Sim. Até por ter a formação de psicopedagogia, eu sempre trabalhei com crianças com dificuldade de aprendizagem e com aquelas crianças que tinham deficiências, crianças que tinham autismo, então crianças que tinham diversas síndromes, né? Crianças que tinham aquelas dificuldades, mas que eu não tinha diagnóstico fechado. Então eu sempre trabalhei com esses alunos, sempre realmente me preocupei com esse público-alvo. E não só isso, assim, eu costumo dizer que todo aquele que se desvia de um padrão dito normal, né, então ele vai ficar excluído. Então, mas eu sempre tive este olhar. No entanto, estar no lugar de fala, conhecer o que é andar numa calçada quebrada, é muito diferente. É uma outra vida. Então, hoje, o meu olhar, que já era apurado, mas hoje a minha perspectiva de vida é outra. Então, eu tive que mudar uma mentalidade, não só ter esse conhecimento, que a gente estuda, a gente sabe algumas atividades que a gente tem que entregar para alguns alunos e para outros não, que a gente não pode padronizar uma sala de aula, a gente tem esse conhecimento. Mas se você não está ali no lugar de fala, é como se você... o conhecimento ele fica um pouco vago. Mas aí você pode estar pensando, mas então vou ter que me tornar um cadeirante, vou ter que me tornar alguém que usa uma muleta. Uma muleta, isso, ter essa dificuldade de aprendizagem. Não faz parte disso. Faz parte realmente de se apropriar daquilo que o outro precisa. Porque todo mundo tem uma limitação. E eu acho que também é criar uma empatia, né, com o próximo. Coisa que muita gente não tem, porque aí, como você disse, como não vive na pele, a pessoa acaba não criando essa empatia com o próximo e não pensando no que ele precisa realmente, né? Exato, tem isso. A empatia, ela é primordial, né? A empatia você tem que ter, independente de qualquer situação. Mas, além disso, é você olhar e pensar, aquele seu aluno...
que, como eu disse, de qualquer forma, nós temos limitações, né? Afinal de contas, usamos óculos, às vezes tem pessoas que precisam aumentar o tênis, bota ortopédica, tem diversas limitações que nos diferenciam e é na diferença que nós nos complementamos, é na diferença e não tá todo mundo homogêneo, não tem que estar todo mundo homogêneo. E aí também, já entrando nesse assunto, você lidou com crianças com algum tipo de necessidades. E como era para você, como professora, ter que lidar na sala de aula com essas crianças, com essas dificuldades? Porque aí as crianças que eram ditas normais, às vezes vai lá caçoar do coleguinha, brinca, faz algum tipo de preconceito. Como que era para você lidar com essas crianças, né, que passavam por isso e esse preconceito, e agora você na posição, usando uma cadeira de roda, existe preconceito? Você sente isso? Como é? Olha, Henrique, é até muito louco assim o que acontece. Quando eu dava aula e tinha os meus alunos com dificuldades, eu falo que tudo na vida tem propósitos, assim. E eu agradeço muito por ter vivenciado com estes alunos, porque eles me ensinaram muito. Da forma como eles aprendem, eles nos ensinam demais, esses alunos que têm essas dificuldades, essas deficiências. Então, quando eu estava na sala de aula, que eu fechava a minha porta, ali eu conseguia driblar todos os bullying, todas as risadinhas, então fazer com que todo mundo estivesse na pele de quem tinha dificuldade. Então, todo mundo tinha que ser solidário, trabalhar a empatia com os alunos, trabalhar a diversidade de atividades com todo mundo, né? E mostrar para ele, olha, às vezes você é mais rápido, mas você tem alguma dificuldade. Por exemplo, eu tinha uma criança que ria muito do amiguinho, que ele era muito rápido e ele usava óculos. Eu falava, aí eu conversava particular e falava, então, você precisa usar óculos também. Então, assim, todo mundo precisa de algum meio pra gente melhorar e se desenvolver. Então, você não pode tirar sarro. Então, eu ia acabando com aqueles motinzinhos especificamente dentro da sala de aula, o que era mais fácil quando a gente tem essa empatia de ajudar. Quando eu me tornei coordenadora, eu percebi que aquilo aumentou, porque eu senti muita resistência dos professores que falavam assim, olha, eu não consigo trabalhar com essa criança, a gente não pode condenar aqui professor ou falar mal, não é isso. Existe essa falta de conhecimento também, existe também aquele medo de não saber lidar. Então, eu senti maior dificuldade ainda de trabalhar com os professores que tinham resistência, de falar, olha, eu não consigo, chama outra pessoa para trabalhar. Então, assim, sou a favor também que tenha um caminho de que o aluno tenha um atendimento especializado, mas que ele também seja incluído nessa rede regular, porque ele precisa dessa convivência. E nós precisamos conviver com todos esses alunos. E o professor, especificamente do ensino médio, precisa conviver com essas dificuldades. Ele tem que trabalhar com isso. Não é só, né? Não sei, não quero, já colocava aquela barreira. Então eu senti muita resistência. Então eu trazia vários filmes. Então, por um outro viés, eu não falava, não, você tem que fazer e agora é ponto e acabou, né? Eu sou coordenadora, você é professor, não pode ser assim, porque senão eu estava fazendo a mesma coisa com eles. Então eu sempre trazia também atividades diversificadas para esses professores. Hoje, na pele de uma deficiente física, o preconceito, ele é tão louco, Henrique, tão louco que assim, eu percebo algo que às vezes as pessoas falam, mas você acha que isso é preconceito? Por exemplo, a gente estava passeando, eu e meu filho, e aí pararam, assim, olham com uma cara de dó, coitadinha, né? Ai, coitada, né? E aí um dia um senhor veio, todo mundo vem, quer uma ajuda? Quer uma ajuda? Que é legal isso, né? Oferecendo ajuda. Mas eles vinham e falavam assim, nossa, coitadinha, você é tão bonita e tá na cadeira de rodas. Aí a gente refletia, nossa, mas então a gente tem que ser feia para estar na cadeira de roda? Nossa, mas você é tão nova. Então só velho vai pra cadeira de roda, né? Então assim, tem uma falsa, por trás até, né? Acho que tem um preconceito aí que ele é velado, de que ou cadeira de roda, ou qualquer um outro tipo de problema, tem que ter um certo tipo de pessoa, né? Ou só feio, só torto fica na cadeira de roda, então, ou só velho, né? Então, isso
como eu falo, a gente tem que fazer com que as pessoas se apropriem disso, mude a mentalidade, porque o preconceito ele é muito forte. A gente anda muito, assim, eu com os meus filhos, a gente sai, a gente vai pro shopping. Então, eu até falo pros meus amigos e as minhas amigas que são cadeirantes ou que têm qualquer outro tipo de dificuldade ou deficiência, que o nosso ato político é ir aos lugares, porque tem espaços públicos que não tem rampa. Mas a gente tem que ir lá e falar, não tem, olha, precisa de uma rampa aqui, né, tal. Olha, o shopping, então as pessoas não respeitam a prioridade. Esses dias a gente rodou o shopping e todo mundo que não tinha dificuldade, sentadinha na mesinha que tem um desenho bem grandão, que é para deficiente, mas não saía. Então, a gente chega perto e fala, é para deficiente, né? Não precisa brigar, né? Mas assim você vai educando as pessoas e você faz a sua ação política, porque existe, além desse preconceito, não existe essa empatia, né? No elevador mesmo, tem elevador, tem escada rolante e as pessoas não saem do elevador, a maioria não sai para o cadeirante subir no elevador, né? Então, isso também eu falo que é algo que tem que mudar muito e que tem pessoas jovens até, olham com desdenho, né? Então disfarçam, toque no elevador, tem cadeirante, opa, não tô vendo, né? Não tô vendo. Então isso tem que mudar muito, acho que a gente tem muito para mudar. Aí a gente falando de preconceito, você acha que para acabar com ele é preciso o conhecimento ou as pessoas simplesmente não querem ir atrás? Porque hoje em dia com a internet, qualquer tipo de assunto você pode ir lá pesquisar no Google, no YouTube, vai ter sempre alguém falando. Eu vejo assim que muita gente meio que tem uma preguiça de ir atrás desse conhecimento e aí tem esse preconceito pela falta do conhecimento. O que você acha? Sim, eu penso que os dois. Eu acho que tem essa questão de não querer saber mesmo, não se importar, né? Eu não quero saber, acho que isso não é importante até acontecer com ele, né? Porque isso pode acontecer por vários meios, nele ou na família ou de qualquer forma. Acho que falta, assim, o conhecimento de muitas pessoas que são ignorantes no sentido de, assim, eu já ouvi uma história, na verdade aconteceu numa escola que eu trabalhava, de uma mãe chamar os pais de uma criança. Convidou todo mundo, mas não convidou, a criança era autista, mas não convidou a criança, né? Falou para a mãe, olha, a gente não convidou, tá? Tentando justificar, né? Por que não convidou? É porque, né, ele ia se sentir mal, então assim, jogando a culpa de criança, ele ia se sentir mal, né? Porque ele não interagia, então, mas que não era para ficar chateado. Mas chamou todo mundo e a criança, claro que percebeu, viu que era convite, né? Então aquilo foi de uma ignorância tão grande que ali não é nem uma falta de conhecimento, é uma pessoa que é esclarecida, mas que tem uma ignorância e um preconceito tão enraizado que acha que essas coisas pegam. Acha que, não, então, né, se meu filho tiver contato com uma outra criança autista, pode ser que pegue. Então, assim, é uma ignorância muito grande, né? Então, vai conhecer, vai saber o que o amiguinho tem, né? De repente, você pode ajudar essa família. Então, acho que tem esses dois, assim, essa questão de não querer saber, essa questão do conhecimento e essas pessoas que são assim bem ignorantes mesmo, sabe? Que não acabam que marginalizam muito toda criança que tem dificuldade e dificuldades assim de aprendizagem, às vezes por falar, às vezes criança que está gaguejando, né? Criança que não consegue falar direito. Então, às vezes, tem pais e mães, eu já vi, que não deixava o filho conviver ali, porque senão ia pegar ou não queria, então excluía mesmo na cara, assim. Quando eu cheguei aqui para entrevistar a professora, eu até comentei que eu fui nas redes sociais investigar sobre a vida dela, vi algumas reportagens, e em muitas, você falou, em algumas postagens também, dá pra ver nitidamente como a sua família tem sido mega importante nesses momentos. Sim, e aí eu queria que você também dividisse com todo mundo que está assistindo a quantidade de filhos que você tem. Sim, sim.
Realmente, Henrique, obrigada até por tocar nesse assunto, porque a família, ela é a base de tudo, né? A família, a nossa família, e independente qual seja, de que forma você se constituiu a sua família, ela é muito importante, quem está do seu lado, porque a doença, ela não só me afetou, né? Não foi só a Jane que sofreu. Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 23 e uma filha de 17. Eles tiveram que amadurecer muito, né? Para cuidar de mim. A minha mãe tem 76 anos, meu pai tem 75 e eles também se mobilizaram para me ajudar. Minha mãe largou, o meu pai ela falou, não, eu vou ajudar minha filha. Meu irmão também ajudando bastante. Toda a minha família se mobilizou para falar, não, nós vamos junto com você, porque se você cair, todo mundo cai. Claro que teve um período que eu fiquei muito mal, a gente passa por um processo, né? Um processo de negação, de luto, de frustração. Teve momentos, né, de querer morrer, porque eu falava, não, meus filhos não merecem me ver assim, porque eu sempre fui independente, sempre gostei de conversar bastante. Professora, você já nota que eu gosto muito de falar. Eu até costumo brincar que ainda bem que costuraram a cabeça, porque se costurasse a boca aí, eu acho que ia sofrer mais. Ainda bem que foi a cabeça. E aí, naquele momento, eu pedia para ir embora, que eu não queria aquilo. Mas, como a gente precisa também de uma psicóloga, de terapia, ela me fez entender que, independente da situação, se eu estivesse andando, não andando, falando, não falando, mas eu estava ali com os meus filhos, eles queriam me ver, né? Eles queriam ter a mãe ao lado e poder fazer alguma coisa pela mãe. Então eles sempre me ajudaram. Eu tenho também uma outra companheira minha que ela foi a babá dos meus filhos e ela hoje é minha babá, né? Eu falo que ela veio de uma outra cidade para ajudar a cuidar de mim. Então hoje ela é minha babá. Ela me ajuda também. E numa fase que eu precisei também, o meu esposo também estava ali, né? E assim, eu falo que se não tivesse eles ali, eu não sei o que seria, porque sabe o buraco quando você cai no buraco da Alice? Já viu Alice, aquele filme que você vai caindo, vai caindo, vai caindo, e você não sabe onde vai parar? Foi assim que eu me senti, porque eu tava na Sesumar num momento bem legal de carreira, e aí eu falei, parece que levaram as minhas pernas, não consigo fazer mais nada. Então, usar fralda, não consigo ir ao banheiro, tomar banho, nada, 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 porque a lesão medular, ela afeta tudo, né? E de repente você tem que ser carregada para qualquer lugar, né? Não tinha autonomia, independência. Então eles foram os alicerces essenciais na minha vida. E é isso, assim, eu acho que se acontecer alguma coisa na sua vida, mas se você tiver uma pessoa ao seu lado ali, esse é o seu alicerce, é quem você vai valorizar para o resto da vida. Eles estão sempre presentes comigo. Muito bom. E a gente mora aqui, a sede da Unicesumar está aqui em Maringá, a professora mora também aqui em Maringá. E eu queria saber como é a cidade no quesito acessibilidade. Será que deixa a desejar? Será que tá legal? Olha, apesar de toda a política que tem, assim, existem vários movimentos, várias campanhas, ainda fica muito a desejar a acessibilidade e principalmente as calçadas. Hoje eu tenho uma certa autonomia, aprendi muitas coisas, né? Mas eu não conseguiria andar na calçada sozinha. Tem muitos buracos, tem muitos entulhos, as calçadas são irregulares, as rampas, eu costumo dizer também que as rampas, falo, quem fez rampa tinha que testar se consegue descer da rampa, porque assim, às vezes faz uma rampa de um lado que a faixa do pedestre é do outro lado, então sozinha eu já seria atropelada, né? Fica bem difícil. Então aí vai um outro exemplo de não ter a empatia. Eu estava aqui, precisei sair para dar um passeio, né, aqui no quarteirão, e aí eu fui com essa moça que me ajuda, que eu falo que ela é minha babá, né? E aí na calçada não tinha condição. Então assim, as árvores arrebentando, com as raízes, né? Tem muita árvore antiga, então arrebentando toda a calçada. Então não tinha condição de passar pela calçada. Aí passou um carro por nós, gritou assim, ê! Aí eu tive que andar na rua, ali na beirada da rua. Aí um carro passou e gritou, ê, a calçada é larga, sai da rua! Então assim, aquilo te assusta, né? Porque a pessoa grita, não tem sensibilidade nenhuma, não tem noção do que a gente passa. Então tem que melhorar muito. Então a gente às vezes
tem até que colocar algumas pessoas na cadeira de roda e falar, olha, você vai construir calçada, vai construir rampa, então faz o teste aqui para ver se dá certo, porque calçada rebaixada não é brincadeira, a gente precisa. Então, carro, o carro não pode estacionar ali, né? Quando você vê calçada rebaixada, não tem como, porque se você estacionar, você prende a gente. Então, é algo que é sério, a gente precisa dessa internalização, dessa conscientização de que a acessibilidade é importante, não tá ali, eu vou ficar aqui rapidinho, eu saio, só pegar um negócio, naquele momento a gente vai passar, né? Naquele momento que a gente fica preso, então tem que melhorar muito. A questão de calçada rebaixada, de acessibilidade, espaços públicos pra gente se divertir, não tem como, meus filhos me carregam para eu participar de alguns lazeres aqui, né? Então tem ainda que melhorar bastante. A gente precisa movimentar aí a cidade de Maringá, que é um exemplo de cidade, que é uma cidade maravilhosa. Eu digo que ainda bem que eu vim para Maringá logo no começo dessa doença, porque os profissionais aqui foram excelentes, todo mundo assim muito empenhado em me salvar, mas tem que mudar bastante. No bosque mesmo, não consigo andar sozinha ali. Então precisa ainda melhorar muita coisa. Né? Então a gente tem que, e assim, eu não falo que eu não gosto de brigar, Henrique, eu gosto de ir e a gente conversar. É uma ação política, assim, olha, a gente precisa de um espaço público, nós também pagamos impostos, nós também consumimos, então a gente precisa ter esse retorno para poder conviver com tudo que a sociedade oferece, que Maringá oferece. Porque a gente também pode até entrar no assunto da próxima pergunta, que às vezes, quem tem algum tipo de deficiência, que aí é incluído nas minorias, essas minorias muitas vezes são invisíveis para a sociedade. Exato. E aí os governantes, os políticos, a sociedade como um geral, ela não presta muita atenção nessas minorias e aí acaba sendo deixado de lado. Falando em minoria, em ser invisível, a professora agora está muito visível, porque ela está o quê? Nas redes sociais, principalmente no YouTube, no Instagram também. Isso. E as redes sociais é um jeito dessas pessoas invisíveis pela sociedade, pela mídia, que até muito tempo atrás não tinham nenhum espaço, né, para falar, dividir a sua experiência também. Uhum. E a internet está trazendo isso, né? Qualquer pessoa, seja desde uma pessoa com cabelo colorido, Exato. que muitas vezes sofre um preconceito na rua, ou então pela própria família, pela sociedade, até uma pessoa deficiente tem espaço na internet. E eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu a ideia de vir para a internet e como está sendo o trabalho na internet. Obrigada, Henrique. Então, vocês estão aqui até no meu espaço, né, que é o espaço que eu gravo aqui, que é o espaço do canal Agir Sobre Rodas. Eu tive que adaptar essa salinha, porque como eu sempre gostei de falar e eu não estava vendo um meio para eu voltar a trabalhar, até por conta da doença ainda, a gente, né, não estava conseguindo uma remissão dos sintomas, mas para não ficar presa em casa e colocar o cérebro a trabalhar, porque a nossa mente, ela é muito forte. Se você falar não consigo, pronto. Já registrou, não consegue. Mas se você falar, não, eu consigo e a cadeira de rodas não vai me limitar, então vai a fundo, eu costumo dizer, tem que agir. Então nós desenvolvemos, junto com a minha psicóloga, que eu ia começar a gravar vídeos, mas até para ensinar, para dar aula, eu ia gravar algumas questões de psicopedagogia, até de didática, algumas questões assim. Mas eu me vi num outro universo, foi bem o que você falou. Eu me vi num universo em que com a minha história eu poderia ajudar outras pessoas. Então eu comecei a contar sobre a minha doença, comecei então a idealizar esse cantinho, o nome que eu queria, então aí eu pensei, Agir Sobre Rodas. Agir por quê? Porque eu queria que as pessoas tivessem uma intimidade comigo, então me chamasse só de Gi. E a Gi, ela estava o quê? Sobre rodas, mas eu queria mais, eu queria que com a letra A, Giane agir se tornasse uma ação. Então, sempre que você se lembrasse de agir sobre rodas, você lembraria de que na vida a gente tem escolhas, independente do que você estiver passando, a gente tem escolhas. Ou a gente se vitimiza e se corrói, reclama e murmura, ou você vai agir. Vai pra frente, vai fazer o que der, é o que tem pra hoje, né? Eu consigo raciocinar, eu consigo falar, então é com isso que eu vou
criar o meu canal, vou contar a minha história. Hoje eu faço entrevista também com pessoas que têm outras deficiências, mas que fazem a diferença no mundo. Eu entrevisto crianças que têm paralisia cerebral, que também tem um canal. Eu entrevisto deficiente visual, que conta pela perspectiva dela como é que viajar pelo mundo com um cão-guia. E assim vou buscando histórias interessantes de várias pessoas que entraram em contato comigo só de me ver pelo Instagram e pela internet. Então eu pensei, opa, então aí tem uma outra missão aí da Giane, já que a gente consegue conversar, então vamos usar aquilo que eu tenho, que eu sei fazer de melhor, né? E não vou ficar vítima da minha situação. Não vou dizer que eu não tenho dores, continuo tendo dores, né? Assim como todo mundo tem os seus problemas, mas aí eu jogo a dor para o inconsciente e trago para o consciente aquilo que é o meu objetivo de vida. Hoje eu tenho um canal para inspirar pessoas e ao passo que eu inspiro pessoas, eu estou me ajudando, eu estou me inspirando. Então, a gente já tem vários projetos aí pela frente, tem várias pessoas que me buscam e que eu publico as minhas fisioterapias, coloco nos stories o meu dia a dia. Pessoas que falavam assim, hoje eu tava com preguiça de ir pra academia, tô te vendo na fisioterapia? Vou pra academia. Então eu acho muito interessante, porque é um universo que se abriu pra mim, que se eu não estivesse, talvez, nessa condição, eu realmente aí ficaria limitada. Né? Aí sim eu falava, nossa, né? Pensaria só daquela forma. Então hoje eu vejo a vida de uma outra forma, um outro viés, né? Então é até uma dica que eu falo, assim, agir sobre rodas é isso, para que se você tiver aí nesses, né, eu reclamando, ou se limitando, que você lembre-se que você tem escolha, não fica reclamando, vai agir que o negócio acontece, o negócio flui, então tá fluindo muito bem. Eu costumo dizer muita coisa, né, gente? Mas eu falo assim que tem gente que fala, nossa, quando olha com piedade, eu sempre dou um sorriso, porque as pessoas olham assim pra mim, eu já dou um sorriso, né? E as pessoas se assustam, eu falo, olha, a cadeira não pode ser encarada como âncora, assim como nada na sua vida é uma âncora. Então, a cadeira, para mim, elas são asas. Tanto é que a figura que tem aqui é de uma mulher que tá de salto alto, porque eu sempre gostei de um salto. Eu tinha cabelão, né, mas às vezes tem que cortar. E borboletas remetendo à liberdade e asas, porque eu vou para onde eu quiser. Nada me limita, nada me limita. E você já parou também para pensar que agora você... tá muito em alta, né, a palavra representatividade. Porque você já parou pra pensar que, às vezes, lá com o seu canal do YouTube, que pra muita gente pode parecer que não é nada, ela tá fazendo vídeo no YouTube. Mas com o vídeo do YouTube você pode mudar a vida das pessoas e também por alguém que esteja passando o mesmo que você. Às vezes uma criança, porque eu até dou um exemplo, por exemplo, com uma menina negra, que aí se vê na televisão outra jornalista lá, fazendo, sei lá, a previsão do tempo, ela vai se olhar e vai falar, nossa, se ela conseguiu, eu também posso. Porque muitas vezes a gente não tem em quem se espelhar, né? Verdade. E quando a gente encontra alguém pra gente se espelhar, essa pessoa acaba mudando a nossa vida. Incentiva muito, fala, não, ela conseguiu, eu consigo. E aí, falando de redes sociais, que a professora até falou, do Instagram, que ela posta bastante mesmo. Eu vou até deixar o Instagram dela passando aqui no GC, para vocês ir lá e seguir ela. Isso, segue lá. A professora viralizou, porque a professora é uma professora corajosa, a professora Giane, e andou, gente, de roda gigante. Eu confesso que a roda gigante, para quem não é daqui de Maringá, no final do ano a prefeitura trouxe uma roda gigante, né? Acho que foi a prefeitura, se não me engano. Foi. Era muito linda de ser vista de longe, de perto, e as pessoas também podiam andar, né, para curtir o passeio, a vista e tudo mais. Eu confesso que eu não tive coragem, porque eu sou uma pessoa medrosa, tenho medo de altura, mas a professora foi lá. Sim. Não sei se a professora tem medo de altura. Sim, nem te conto que eu tenho medo de altura, Henrique. Mas eu me desafiei, Henrique, porque era assim, isso é uma das coisas que eu achei muito legal de Maringá, em se preocupar com isso, de uma roda gigante acessível, inclusiva, né? Porque elas entram com a minha cadeira, né? Me amarrou ali no centro de segurança e eu me desafiei exatamente porque antes eu tinha muito medo de altura. Então, assim, até chegar perto de sacar dessas coisas, né?
não me atrevo muito, porque senão vai que puxa eu caio, né? Então eu tenho um pouco de medo mesmo. Mas eu falei, não vou deixar de perder este passeio, porque eu estou em busca mesmo disso, de lazer, de me divertir. E aí encarei lá uma roda gigante e foi muito maravilhoso. Eu me encantei, assim, até vendo a cidade de Maringá, né, que é lindo. É muito lindo tudo aquilo que lhe proporcionou ver a vista da roda gigante, mas eu me desafiei mesmo, porque eu acho que é isso, né? Eu faço um tratamento lá em Brasília, no Hospital Sara, e eu costumo dizer que eu ressignifiquei a educação física, porque antes, sendo uma criança, eu sempre fui uma criança gorda, eu não gostava de educação física, e hoje eu aprendi a jogar rugby, jogar bocha, ping-pong, vários outros esportes, que o meu corpo antes não fazia esse movimento. E hoje eu consegui me movimentar de uma outra forma. Então eu falo que a cada momento eu estou revivendo e renascendo e reconhecendo a Jane em outro corpo, que é o que você falou. Às vezes o corpo ele pode se tornar invisível, mas a gente tem que ir lá e falar, ó, tô aqui, meu corpo é visível, eu preciso disso. Eu existo, né? Eu existo. Você falou aí que tá ligado agora bastante a esporte. Esse foi o talento, assim, que você descobriu depois disso tudo? Se a gente pode dizer isso? Foi o esporte. Não, eu descobri outro talento. Olha, eu sempre, além de querer ser professora, eu queria ser paquita, né? Aí eu falei, não vai dar, porque não nasci ali, né? Paquita é esse tipo Primeiro tinha que ser loira também, né? Nossa, nada a ver. Aí eu falei, não vai dar. Aí depois eu fui buscar tudo que, né, o meu corpo, né, que era desviante, não dava. Quero ser modelo. Não dá. Então, assim, aí pro esporte também não dava. Então, hoje, eu posso dizer sim, buscar um esporte, olha, ressignificou muita coisa, eu acho que desenvolveu um outro lado meu, não sei se talento, mas desenvolveu um outro lado, né, um outro lado que eu falei, nossa, eu posso, eu consigo, eu vou, não vou ter medo, porque antes, até jogar queimada, né, bet, essas coisas, meu Deus, eu não fazia nada. E aí com a cadeira de roda, você se empurrando e você tendo que jogar, é um pouco mais complicado, mas eu gostei de fazer isso, então posso dizer que sim. Uma outra coisa também que eu consegui foi olhar o meu corpo, que antes eu achava que não era um corpo que estava num padrão para ser uma paquita, hoje olhar assim, eu fiz umas sessões de fotos que hoje tem muitos movimentos para empoderar mulheres, né? Então eu participei de várias sessões de fotos mostrando o quanto a mulher cadeirante ou independente também, que tem também com outras deficiências, ela tem a sua beleza. E tanto a lente mostra sua beleza interior e exterior, e eu me olho e falo, nossa, como eu sou bonita. Eu falo, nossa, é muito bonita. Então, tem esse lado que eu também estou gostando bastante, que é fotografar, que era uma coisa que eu achava que eu tinha que estar muito certinha, sabe? Eu falava assim, não, esse braço tá gordo, né? Tira esse braço. E via fazendo cirurgia plástica nas fotos, né? Pra não tirar o braço, que achava que o braço não tava legal. Então, hoje é uma coisa que eu preciso dos braços. São os braços que me transferem da cama pra cadeira. São os braços que conseguem, né, fazer com que eu levante, descanse um pouquinho o bumbum. São os braços que me ajudam. Então, assim, eu não me importo que os braços estão gordos, porque hoje eu vejo a funcionalidade do meu corpo. Eu não vejo a estética do meu corpo. Então, isso mudou muito em mim, assim. Eu acho que tá bem forte. Uhum. E tem, assim, alguma pergunta que você não aguenta mais ouvir ou que você já cansou de responder? Olha, Henrique, eu gosto de falar, né? Então, assim, muitos perguntam assim para explicar sobre a doença, né? O que aconteceu com você. Então tem muitas assim. Eu tenho um vídeo no Facebook que foi a primeira vez depois da doença que eu queria sentir a água no meu corpo. Então a gente tem mais de 10 milhões de visualizações, que tem o meu filho e o meu esposo me segurando e me colocando na piscina, porque eu queria muito sentir a água, porque eu perdi a sensibilidade, né, das pernas, então ia ficar difícil, eu não conseguia sentir. Mas naquele momento, eu tive uma emoção tão grande, então eu estou sorrindo e estou chorando. Vai lá pesquisar esse vídeo lá no Facebook, tá lá no meu Jane Andrade, tá lá no meu Face. E a partir desse momento que eu entro na piscina,
e todo mundo começa a ver, todo mundo fala assim, nossa, tem desde as pessoas que perguntam assim, meu Deus, ela sentou e ela não tem barriga, até as pessoas que perguntam assim, gente, como é o nome do seu cirurgião plástico? Então assim, a insensibilidade da pessoa é tão grande, né, que eu falo, olha, tem que rir, porque a emoção ali foi tão profunda pra mim. Então a maioria pergunta, moça, o que aconteceu com você? Moça, foi acidente? Moça, conta a sua história. Então eu tenho muitas mensagens que até hoje eu não consegui. Isso foi em janeiro esse vídeo. Até hoje tem mensagem que eu não consegui responder porque eles querem muito saber o que aconteceu com você. Moça, o que aconteceu com você? Então tem muito disso. Eles associam, moça, você é nova e você é bonita. O que aconteceu com você? Então assim, é uma coisa que me incomoda um pouco porque não tem nada a ver, né? Assim, não tem nada, outra, né? tem nada a ver. Mas eu gosto de falar, assim, eu gosto que quanto mais a gente divulgar que existem doenças raras, que a gente precisa se cuidar, que a gente tem que dar atenção pro nosso corpo, que a vida não é só estudar e trabalhar, eu acho que é importante. Mas o que mais fazem é isso, o que aconteceu com você. Eu também vi uma entrevista sua, que agora você é palestrante. Ai. Você tinha o sonho de ser palestrante. Sim. Queria que você contasse sobre essas palestras, como começou, como as pessoas podem fazer contato com você para também você ir fazer palestras por aí, pelo Brasil, né? Ah, excelente, Henrique. Nossa, eu te amo, Henrique. É isso mesmo, eu sempre tive um sonho de palestrar, mas sempre na área acadêmica. Então eu sempre falei, não, eu vou ter o meu currículo bem cheio, né? Então eu vou pro mestrado. Tanto que quando aconteceu também de identificar a doença, eu estava no processo de doutorado aqui em Maringá pela UEM. Então eu falei, doutorado, pós-doc, vou me encher de títulos para palestrar pelo mundo inteiro. Mas como os planos são outros, a vida virou, eu falo sempre que Deus teve um outro plano na minha vida e tudo mudou. Hoje eu consegui me lançar como palestrante, é verdade. Mas assim, de uma forma em que eu possa te inspirar, eu possa mostrar para você uma mensagem de que a zona de conforto não vai te levar a nada. A zona de conforto não faz você crescer. Então, o lema é sempre esse, agir. Sempre acordar e agir. Porque eu sempre falo que de manhã, se eu deixar o meu corpo, vou ficar aqui na minha cama, não vou deitar. Então eu tenho que fazer um exercício de tirar o pijama e eu converso com o cérebro, que eu falo que a mente tem força, né? A mente tem poder, eu falo, tô tirando o pijama, vê o cérebro, porque eu vou trabalhar. E venho aqui pro meu escritório, estúdio, e venho, começo a trabalhar e aqui muitas coisas fluem. Inclusive, eu tô escrevendo um livro. Então não posso dar muito spoiler, porque depois vocês não compram meu livro, né? Mas é uma palestra em que eu vou contando detalhes, eu conto detalhes também, eu faço como se fosse um pouco de stand-up também, sabe? Porque eu já passei por muita história engraçada. E a gente tem que levar a vida de uma forma leve, né? Tem que ser leve, não pode ser, olha, eu sou assim, olha, né, eu não quero ser a coitadinha e também não quero que seja só algo de autoestima, não vou lá porque é algo de autoestima, não, algo voltado só para a autoestima. Não é só isso, eu quero algo mais, eu quero falar com você, eu quero que você consiga produzir e eu quero o seu feedback, porque as pessoas que foram na minha palestra, elas estão dando o feedback também, olha, Gi, porque elas ficam íntimas, Gi, eu consegui fazer tal coisa, olha, eu iniciei tal coisa semana, então assim, isso é legal, porque isso, quando a gente age, a gente sai da inércia. Então, a energia do agir tira você da zona de conforto, tira você dessa inércia e tudo é progresso, tudo é prosperidade. Então, quem quiser me contratar ali, ó, tem no meu Insta, pode me mandar ali por direct, qualquer cidade nós vamos. E detalhe que eu danço, tá, gente? Na palestra também tem umas dancinhas ali, faço quadradinho e tal. A gente tem que fazer de tudo, né? E eu queria saber de você, além do livro, quais são os seus sonhos daqui pra frente? Nossa, Henrique, você falou quase tudo mesmo na minha vida, hein, gente? Ele sabe tudo! Muito bom, jornalista. Não falou, jornalista ele, tá? Eu acho que a gente nunca pode parar de sonhar. Porque se você parar de sonhar, você morreu, né? Morreu Então eu tenho muitos sonhos.
esse de palestrar, de estar aí ajudando muitas pessoas. Eu quero muito que Agir Sobre Rodas, ela possa se tornar algo maior, algo grandioso, até uma ONG. Porque nada adianta eu passar por essa vida e não deixar um legado. Eu fui muito ajudada, então eu quero também ajudar muitas pessoas. Eu não posso só passar por aqui, né? Porque senão não valeu a pena vir para cá. Então eu quero deixar um legado aqui nessa terra, ajudar pessoas. Então eu penso que Agir Sobre Rodas pode se tornar maior, pode se tornar uma ONG para ajudar muitas pessoas. Quero fazer viagens assim para conhecer, quero muito fazer viagem para conhecer assim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda fora do país, né? Que tem muitas pessoas que vão em missões fora do país, mas o nosso Brasil, a gente tem que olhar muito para o nosso Brasil, e tem muitas pessoas no nosso Brasil que a gente precisa também fazer missões aqui, então a gente tem que começar pelo Brasil. Então eu tenho muita vontade de fazer essas viagens e conhecer quem eu posso ajudar pelo Brasil. Até a minha filha, ela fala assim, mãe, mas tá, e se a senhora sair da cadeira de rodas, né? Porque hoje eu não falo assim, eu quero voltar a andar. Então, eu não tenho isso como objetivo. Então, a cada vitória que eu tenho na fisioterapia, e eu mostro isso, aquilo já valeu a pena, né? Ufa, já consegui. Então ela falou assim, mas se um dia você sair da rodinha, da cadeira de rodas? Eu falei, filha, independente. Pensa comigo, desde quando você nasceu, você vai pro carrinho, pro bercinho, tem rodinha. Aí você vai à bicicleta, tem rodinha. Aí você cresce, você vai pro carro, ou você vai pro ônibus. Então, de qualquer forma, e simbolicamente falando, os sapatos, aquilo que te leva a algum lugar, são as rodinhas. Então eu serei sempre a agir sobre rodas. Estarei sempre indo adiante, seguindo. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos que estão aí se graduando. Às vezes ele pode estar no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. Que mensagem você deixaria para esse pessoal? Porque eu sei, eu já me graduei também, professora, várias e várias formações. Não é fácil, buscar conhecimento não é fácil, principalmente aqui no Brasil. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essas pessoas que estão em busca do conhecimento, que estão querendo seu lugar profissional, né? Também, porque todo mundo também quer uma profissão, né? Sim, sim. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todo mundo, para a gente encerrar esse bate-papo. Ai, obrigada, Henrique. Então, olha, você, querido aluno e querida aluna, eu gosto muito de estar aqui falando para vocês e estar sempre podendo contribuir. Como o Henrique falou, não é fácil a gente buscar o conhecimento, não é fácil, a gente tem que batalhar, às vezes de madrugada tem que estudar, porque tem que fazer tudo junto, tem família para cuidar, mas assim, não desista daquilo que você tem como objetivo, daquilo que você tem como foco. Nunca esqueça que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Então assim, primeiro, cuide de você, esteja bem para você buscar o conhecimento, estar bem, para também contribuir com a vida de uma outra pessoa, porque você vai ser referência para uma outra pessoa e que você seja a melhor referência, que você seja sempre e dê o seu melhor, porque a pessoa que te acompanha, que está ali do seu lado, ela não quer ver, como eu disse, que você esteja ali estagnado, na zona de conforto, reclamando. Porque você que está aí buscando essa graduação já é uma pessoa diferenciada. Você que está me ouvindo já é uma pessoa diferenciada, já está buscando o seu melhor. Então, não está na zona de conforto. Mas, se passar os anos e você se acomodar, porque a gente faz isso também, né? Tem vezes que a gente tem que colocar um elastiquinho amarrado aqui no braço e arrebentar aqui ou puxar aqui para despertar a gente, porque a gente acaba esquecendo e começa a voltar a murmurar. E se de repente passar isso pela sua vida, de voltar a reclamar ou murmurar, lembra disso, que é o meu lema. A gente tem escolhas na vida. Então, escolha sempre agir, escolha sempre ser o seu melhor. Tá bom? Eu acho que você já tem um futuro brilhante de estar aqui conosco. Quero dizer que sempre que você precisar, estarei aqui, me procure nas redes sociais. Sempre terei alguma coisa para contribuir, alguma palavra. E se eu não tiver uma palavra naquele momento, eu te dou um sorriso, porque é isso que eu sei fazer de melhor também. É sempre sorrir. Eu não levo nada com tristeza na vida. Por mais que, claro, tem momentos que a gente tem que chorar, sempre é bom colocar um sorriso no rosto. E segue adiante e faça o seu caminho brilhante. É isso. E às vezes até com um sorriso você pode mudar a vida de outra pessoa. É verdade, tem isso também. Às vezes não tá num dia bom, a pessoa sorriu, já falou, olha,
né? É diferente Aham. mesmo. Eu sempre pensei nisso, trabalhar com o sorriso, né? Fazer a alegria do próximo. E é isso. Bom, eu fico por aqui. Eu quero agradecer muito a professora Giane por ter recebido a gente, ter aceito o convite para esse bate-papo. A gente falou sobre diversos assuntos. Tenho certeza que você deve ter gostado. Eu achei maravilhoso. Ah, que bom, esse eu adorei. bate-papo. Eu adorei. E a gente fica por aqui e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.